Fala pessoal, Isaac aqui. A maioria dos fãs de Naruto possui aquele personagem favorito, mas, além do favorito, tem um lugar especial para uma lista de pelo menos uns outros 10. Afinal, Naruto possui uma história bastante extensa e cheia de personagens interessantes, cada um à sua própria maneira. Dito isso, veremos neste vídeo algumas coisas interessantes sobre o Sobrancelhudo Sensei, que caso não seja o preferido, com certeza está na lista de top 10 de muita gente. Isso porque não é difícil gostar do Maito Gai, mais conhecido como Gai Sensei, por duas razões em especial. A primeira é que ele é sinônimo de persistência e trabalho duro, e um símbolo de que mesmo alguém sem talento natural pode superar até mesmo um gênio, caso se esforce o suficiente. Em segundo, porque aquela rivalidade exagerada por parte dele em relação ao Kakashi chega a ser engraçada. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. 1. Gai Sensei seria originalmente de outra vila, e não de Konoha. Em uma entrevista em 2015, conhecida como Kobayashi, o autor da obra de Naruto, o Kishimoto, conversou diretamente com alguns fãs de maneira menos formal, e respondeu diversas dúvidas e curiosidades sobre sua obra, já que nem tudo é levado ao conhecimento do grande público. Uma das coisas que ele revelou nessa entrevista foi justamente que a origem do Gai havia sido pensada de uma maneira diferente. Kishimoto disse que já havia criado o Kakashi, e que precisava criar um rival à altura para ele, o que não é muito fácil, já que o Kakashi era um gênio que havia entrado para Anbu ainda criança. Então Kishimoto cogitou criar um rival nível Jonin de outra vila, e que eles trocassem provocação sempre que houvesse alguma reunião entre as vilas. Mas, no final, Kishimoto acabou mudando de ideia, e decidiu que o rival de Kakashi seria mesmo de Konoha, porque isso facilitaria muito mais para juntá-los sem a necessidade de um evento entre vilas. 2. Maito Gai, na verdade, sabe utilizar ninjutsu. Muitas pessoas acreditam que o Gai não sabe utilizar nenhum ninjutsu, e essas pessoas possuem boas razões para acreditar nisso. Afinal, durante 90% da obra, seja no anime ou no mangá, o Sensei Sobrancelhudo está utilizando apenas o Taijutsu. Mas calma, não é como se eu estivesse aqui dizendo que o Gai Sensei é um mestre do ninjutsu. Nós sabemos que ele não é. Tudo que eu estou dizendo aqui é que ele não é incapaz de utilizar ninjutsu e, embora seja raro de acontecer, acontece. Digo isso porque tanto no anime quanto no mangá temos exemplos do Gai utilizando o ninjutsu. Por exemplo, lembram quando ele utilizou aquela tartaruga voadora? Então, aquilo foi um jutsu de invocação. Em outro momento, ele também utiliza um jutsu de liberação para cancelar um genjutsu de alto nível. Com esses exemplos, percebemos então que sim, o Gai realmente consegue utilizar alguns ninjutsus. A pergunta que alguns de vocês podem estar se fazendo agora então é: entendi, então por que ele não utiliza mais vezes? Existem duas razões para isso. A primeira é que ele de fato não possui afinidade com o ninjutsu. O fato dele conseguir realizar alguns ninjutsus não muda o fato de que ele não é bom nisso. Então, é melhor mesmo ele utilizar na maior parte do tempo a técnica que ele domina, no caso, o Taijutsu. A segunda razão pela qual ele evita ao máximo utilizar ninjutsu se chama Rock Lee. Isso porque, por incrível que pareça, o discípulo dele possui ainda menos afinidade com as técnicas ninjutsus. Até onde se sabe, o único ninjutsu que o Rock Lee é capaz de fazer é aquele de andar sobre as águas, pois é o mais simples de todos. Mas um jutsu mais complexo, ou minimamente elaborado, como o de invocação de tartaruga que o Gai realiza, Rock Lee jamais conseguiu fazer. Portanto, percebendo esta incapacidade de seu discípulo, o Gai impôs a si mesmo essa limitação de não utilizar ninjutsu a não ser em casos extremos. Fazendo uma comparação aqui, vocês já devem ter visto ou ouvido falar de alguém que raspou a cabeça junto de um parente ou um amigo querido que tenha tido algum tipo de doença que acabou fazendo os cabelos caírem. Normalmente a pessoa que faz isso tem a intenção de demonstrar que seu parente ou amigo doente pode contar com ela e que não precisa atravessar aquela situação horrível sozinha. E é justamente isso que o Gai faz, em solidariedade em relação ao Rock Lee. 3. Ausência do Gai na invasão do Pain. Se você alguma vez já imaginou que as coisas poderiam ter sido muito diferentes caso o Gai estivesse em Konoha durante a invasão do Pain, você está completamente certo. Não foi por puro acaso ou por puro azar que ele não estava. Essa é uma das outras revelações do criador Kishimoto. Ele disse que no arco do Pain, ele já havia decidido quais seriam as habilidades do Gai, e que por isso não teria como justificar uma vitória do Pain na presença do Gai.
Além disso, Kishimoto precisava que fosse Naruto quem derrotasse o Pain, e não o Gai. Isso porque a vitória contra o Pain significava salvar Konoha. Isso representaria não apenas uma evolução na maturidade do protagonista, como também seria o momento em que a vila deixaria de enxergar o Naruto como aquela criança amaldiçoada e passaria a o enxergar como o herói que salvou a vila. Portanto, para garantir que este momento de reconhecimento do Naruto pelos habitantes de Konoha acontecesse, a solução mais conveniente que Kishimoto encontrou foi a de que Gai estivesse ausente da vila numa missão durante a invasão do Pain. E cá entre nós, precisamos concordar que Kishimoto acertou nessa, porque desde o Naruto clássico vem sendo ressaltada essa rejeição que o Naruto sofria na vila em decorrência de ser o portador da raposa demônio, e esse momento em que ele derrota o Pain representa uma verdadeira reviravolta. Naquele instante, Naruto instantaneamente passou de ser visto como um rejeitado a herói da vila. Além do mais, a luta envolvendo o Naruto no modo Sennin e os sapos é considerada pelos fãs de Naruto como uma das mais épicas de todo o anime. 4. O Gai possui o instrumento pequeno. Por mais constrangedor que esse tema possa soar, esse assunto foi mencionado na obra, e aqui estamos nós. Acontece que na tentativa de se aproximar do Kakashi e criar algum tipo de relação com ele, como amigos, ok? O Gai resolveu revelar para ele seu segredo mais embaraçoso, que na verdade, seu instrumento era tão pequeno que parecia uma noz. Para piorar, o Gai achou que não era suficiente compartilhar essa informação desnecessária com o Kakashi e resolveu mostrar para ele. Muito provavelmente, tirando os pais do Gai, somente o Kakashi teve o desprazer de contemplar isso. 5. Gai foi o único ninja a encurralar Madara no modo Rikudo. Sim, eu sei o que muitos estão pensando. Ah, mas o Gai teve a ajuda do Minato, do Rock Lee, do Kakashi. Eu sei. Mas, apesar de tudo isso, era ele quem estava, digamos, lá com a mão na massa. E até mesmo o Madara reconheceu o poder e o tamanho do esforço da besta do suor vermelho. E esse feito não é pouca coisa. Coloca o Gai como um ninja de nível lendário, porque durante toda a obra, o simples nome Madara é tratado com medo e respeito. A própria raposa de 9 caudas, que resolvia praticamente todos os imprevistos que surgiam ao longo do caminho, disse: Madara é o homem que faz as pessoas tremerem só de ouvirem seu nome. E quando a Kurama falou isso do Madara, foi bem antes dele atingir a forma Rikudo, que elevou seu já absurdo poder a níveis praticamente divinos. E o melhor é que, mesmo sabendo de tudo isso, nosso querido Gai Sensei não se acovardou, não pensou em fugir. Tudo que ele fez foi perguntar ao Kakashi: essa pessoa que está na nossa frente é o Madara? Ao ouvir a resposta, colocou a vida de seus amigos à frente da de si mesma e partiu para o sacrifício, fazendo valer o treinamento de uma vida inteira naqueles poucos instantes de luta. O resto vocês já sabem, uma das lutas mais épicas de todos os tempos, de todos os animes. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal que está começando. Um abraço e até o próximo vídeo.